Qual que é o segredo das pessoas ricas? E rico, eu tô falando aqui materialmente, certo? As pessoas têm muitos bens. Qual é que é a diferença entre essas pessoas e as pessoas da classe média e da classe baixa? Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários, seja muito bem-vindo ao canal do Quebrando a Poupança. Aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E bom, hoje a gente vai falar sobre aquela diferença entre os ricos e a classe média e a classe baixa. O que caras como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett têm em comum que as classes média e baixa não têm? Óbvio, vai falar bilhões, sim, mas como que eles chegaram a esse patamar é o ponto central da nossa discussão de hoje. E bom, para dar largada na discussão de hoje, eu vou trazer uma frase do livro Pai Rico, Pai Pobre, esse aqui, ó, que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, que diz o seguinte: os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos pensando que são ativos. E se tu parar para pensar, faz muito sentido, né? Lembrando essa galera que eu citei anteriormente, o que acontece, né? A gente vê nas manchetes, o Warren Buffett ganhou não sei quantos bilhões esse ano, ou Jeff Bezos, a fortuna do Jeff Bezos aumentou em 1 bilhão no último dia. Por que isso? Não é que esse dinheiro todo caiu na conta deles, né? É porque os ativos que eles têm, a participação nas empresas que eles têm, aumentou no dia anterior e por isso o patrimônio deles cresceu tanto assim. Então esse é o ponto central, é essa diferenciação entre comprar ativos e comprar passivos que a gente vai ver. Para a gente entender o que é um ativo e o que é um passivo, a gente tem duas formas. A primeira delas é a forma da contabilidade, né? Quando a gente vê o balanço de uma empresa, a gente percebe que tem três segmentos principais no balanço de uma empresa: ativos, passivos e patrimônio líquido. E se tu olhar de um lado, né, no lado dos ativos, a gente está falando sobre bens e direitos daquela empresa. E do outro lado, a gente está falando sobre as obrigações com terceiros no passivo e obrigações com os sócios no patrimônio líquido. Só que essa diferença ela não se encaixa muito bem na realidade da pessoa física, né? Então eu realmente acho que a definição de ativos e passivos que o Robert Kiyosaki fala no livro do Pai Rico, Pai Pobre faz muito mais sentido pra gente, que é: os ativos, eles colocam dinheiro no teu bolso, enquanto os passivos, eles tiram. E pra gente não ficar só aqui na teoria, eu trouxe uns exemplos, né, pra gente discutir sobre se é ativo ou é passivo e que são muito comuns de fazer confusão. Então vamos lá. Carro. O carro, para a grande maioria das pessoas, ele é um passivo. Por quê? Porque ele não bota dinheiro no teu bolso. Na verdade, ele só tira e tira bastante. Se tu for parar para pensar com IPVA, gasolina, seguro, manutenção, várias outras coisas, gastos envolvidos a se ter um carro, certo? Então, se tu não trabalha, por exemplo, com um aplicativo de corrida, não é taxista, enfim, tu tá adquirindo um passivo quando tu compra um carro, né? Assim, e tu vai ter mais comodidade na tua vida quando tu te desloca dentro da tua cidade para ir trabalhar, para ir no supermercado, para levar as crianças no colégio, enfim. Mas como tu não tá tendo uma renda vinda com o uso desse carro, ele é um passivo. O segundo exemplo é a casa própria, né? Quando a gente adquire um imóvel para morar, a gente muitas vezes acha que a gente está adquirindo um ativo. Só que tem um detalhe: a gente está fazendo um desembolso de dinheiro gigantesco para adquirir um bem que a gente ainda vai ter que financiar grande parte dele na maioria dos casos. Então, quando a gente compra um imóvel, a gente faz o quê? A gente dá uma entrada e assume um financiamento. Esse financiamento ele só vai tirar dinheiro da gente. Então, a gente está assumindo ali
um passivo, certo? A gente só tem a propriedade efetiva daquele imóvel quando a gente termina de pagar o financiamento. E mesmo assim, se a gente não tiver nenhum tipo de renda associada àquele imóvel, não aluga um quarto no Airbnb, por exemplo, ou faz algum outro tipo de monetização daquele espaço, ele é um passivo. Por quê? Porque tu vai pagar IPTU, tu vai pagar condomínio, tu vai pagar custos de manutenção relacionadas àquele imóvel, então tu só vai ter desembolso. Outro caso similar, né, o nosso terceiro exemplo aqui é a casa na praia, casa no campo, qualquer outro lugar, né, que tu vai ter um imóvel, tu não tá morando nele e tu tá usando ele só no final de semana. Tu incorre nos mesmos custos que o teu imóvel próprio e, de novo, se tu não aluga para o Airbnb, para outro tipo de serviço, né, e tu não tem uma renda com aquele imóvel, tu tá comprando um passivo, né? Porque ele só vai tirar dinheiro do teu bolso. Agora, se tu tá investindo num imóvel para alugar, né? Então tu tá comprando um apartamento, tu já tem um, tu já mora num lugar e tu tá comprando um segundo para alugar para outra pessoa, aí sim a gente tá falando de um ativo, certo? Porque apesar de tu ter o desembolso, tu ter, né, todos os custos envolvidos a alugar aquele apartamento, quando tu tiver inquilinos morando nele, tu vai ter uma fonte de renda vinda daquele imóvel. Então ele deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo dentro da tua carteira de investimentos. E por fim, a gente tem os artigos de luxo, as obras de arte, os acessórios, as joias, né? Isso causa muita confusão também. Por quê? Porque eles têm um desembolso e eles podem vir a ser revendidos lá na frente por um valor mais alto, se forem peças de colecionador, mas enquanto eles não fizerem isso, se a gente olhar o conceito do Pai Rico, Pai Pobre, eles não estão botando dinheiro no teu bolso, eles só estão tirando. Então, para a grande maioria das pessoas, de novo, esses itens como relógio, bolsas, joias e obras de arte, eles caem na categoria dos passivos, beleza? Gurizada, muito obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo e a gente se vê na semana que vem.